Olá! Vamos conversar hoje sobre uma situação bem crítica que está acontecendo bem no centro da segurança pública de São Paulo. É a crise dos policiais penais que vivem numa espécie de limbo, sabe? Um verdadeiro exílio provisório muito longe de suas casas e famílias. Para muita gente, passar um concurso e tomar posse é o grande sonho da vida. Mas para milhares de policiais penais do interior de São Paulo, essa conquista acabou virando um pesadelo. Essa frase aqui resume tudo, né? O tamanho do buraco entre a expectativa de uma vida nova e a realidade duríssima de viver como um exilado dentro do próprio Estado. Então, vamos mergulhar a fundo nessa inversão de expectativas. De um lado, a gente tem o sonho que moveu essa galera, a estabilidade, a segurança. Do outro, um pesadelo logístico, financeiro e emocional que virou o dia a dia desses servidores. Olha só como esse quadro deixa tudo bem claro. A promessa era de estabilidade, mas o que veio de verdade? Dívidas. A busca por segurança resultou em solidão. E aquele plano de construir um futuro sólido deu lugar a uma incerteza que parece não ter fim. Eles são mandados para a capital por uma necessidade do Estado, mas a vida deles, a família, está a centenas de quilômetros de distância. Vamos começar pelo impacto mais óbvio, aquele que a gente sente no bolso, o pesadelo econômico. Essa situação provisória causa um verdadeiro colapso financeiro na vida da pessoa. Vamos entender direitinho como isso acontece? O conceito principal aqui é a tal da vida em duplicidade. Pensa só, ter que bancar duas casas com um salário só. De um lado, as contas da família lá no interior, do outro, o custo de vida absurdo da capital. É uma conta que simplesmente não fecha. E esse gráfico aqui mostra o estrago. O salário que devia trazer dignidade é completamente devorado. Quase metade vai embora só com um aluguel na capital. E muitas vezes em condições bem precárias. Outra fatia enorme vai para cobrir as despesas da família. Aí, bota na conta o transporte para conseguir visitar os parentes nas folgas e o que sobra? Quase nada, como a gente pode ver. E isso, claro, cria um ciclo vicioso terrível. Começa com os custos dobrados, que comem o salário inteiro. Para tentar fechar o mês, muitos acabam fazendo bicos, o que é um risco enorme. E o resultado final, inevitavelmente, é o endividamento. Qualquer vantagem de ser um servidor público vai por água abaixo. Mas olha, o dinheiro é só uma parte do problema. Se a grana está curta, o impacto na vida pessoal é ainda mais devastador. Agora a gente vai ver o tamanho da tragédia familiar e o custo humano por trás de tudo isso. A vida desses policiais simplesmente deixa de ser deles. Ela passa a ser controlada, ditada pelo calendário de trabalho. Eles viram uma visita na própria casa, planejando cada segundo em torno das poucas folgas que conseguem tirar. Essa frase é doída, né? Mas ela resume perfeitamente a realidade. Essas pessoas viram pais e mães de fim de semana, quando dá. Perdem os momentos importantes, o dia a dia, aquela rotina que de fato constrói os laços de uma família. A primeira palavra do filho, os primeiros passos, a festinha da escola, tudo isso acaba sendo visto pela tela fria de um celular. O material que a gente analisou descreve um sentimento de culpa que é paralisante, que acompanha essa ausência forçada. É uma ferida que a tecnologia não consegue curar de jeito nenhum. E aí fica a pergunta no ar. Como é que um relacionamento aguenta essa pressão constante? A ausência física, a solidão de quem fica no interior, o isolamento de quem está na capital. A resposta, infelizmente, a gente vê nos altos índices de divórcio dentro da categoria. E aqui a gente vê as consequências se desdobrando. O isolamento na capital, a carência, tudo isso cria um cenário muito perigoso. A fonte aponta para um resultado bem trágico e infelizmente comum, o surgimento de segundas famílias. Outros relacionamentos que destroem os laços originais. E isso leva a pensões alimentícias que acabam com o que restava do salário e jogam a pessoa numa crise profunda de identidade e de honra. Diante desse sofrimento todo, a pergunta que não quer calar é: por que isso continua acontecendo? E a resposta leva a gente a olhar para a máquina por trás disso tudo. Um sistema que não tem rosto, uma burocracia fria que parece não enxergar as pessoas por trás dos números de matrícula. O pior de tudo talvez seja a incerteza. Sem data para ser transferido, não dá para planejar nada. A vida fica em suspensão. Não dá para comprar uma casa, começar uma faculdade. O direito de ser dono do próprio destino é simplesmente tirado desses servidores. É por isso que a palavra exílio se encaixa tão bem. Eles não escolheram estar ali e não fazem a menor ideia de quando vão poder voltar. Estão onde o Estado mandou, por tempo indeterminado, numa espécie de degredo administrativo. A fonte, então,
lança um desafio direto para a Secretaria da Administração Penitenciária. Gestão de pessoas não pode ser só preencher planilha. É preciso olhar além dos números e ver o custo humano, ver os rostos cansados que estão lá, segurando o sistema de pé. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico da questão. Isso não é só um drama pessoal, é uma questão de segurança pública. O policial penal é a muralha do sistema prisional. E se essa muralha está frágil, desmotivada, abalada emocionalmente, a segurança de todo mundo fica em risco. A conclusão da análise é bem clara. Precisa ter uma reforma urgente nos mecanismos de transferência, como a LPT, que é a Lista Prioritária de Transferência, e a LPTR. São esses processos que definem o futuro dos servidores, e, do jeito que estão, eles acabam funcionando como ferramentas que destroem lares em nome de uma suposta conveniência administrativa. E a gente termina com essa reflexão. A situação desses policiais penais joga a luz sobre um problema ainda maior. Como é que a gente traz de volta o fator humano para dentro de sistemas burocráticos que, por natureza, focam em processos e se esquecem das pessoas? Fica aí o questionamento. Se essa análise ajudou a esclarecer as coisas, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Muito obrigada pela atenção e até mais!